e uma disputa histórica na noite desse domingo, né, para os dois lados ali, tanto para os apoiadores do futuro presidente Lula, tanto para os apoiadores do presidente Bolsonaro. Imagino o que esse pessoal que vive diretamente da política devia estar sentindo. A gente em casa já estava com o coração na mão, né? Imagina esse pessoal que realmente participa diretamente da política ali. Realmente foi uma disputa histórica. Nunca foi tão acirrada, né? Nunca foi tão acirrado, né? Eu estava até fazendo algumas análises ontem à noite. A gente teve, antes do período do regime militar, entre 64 e 85, a gente teve 3 eleições diretas no Brasil, né? Primeiro com Getúlio Vargas, depois com Juscelino e com o Jânio Quadros ganhando as eleições, mas e depois já no período pós-ditadura, né, a gente teve o Collor ganhando a eleição do Lula em 89, depois Fernando Henrique 2 vezes contra o Lula. Nenhuma dessas eleições chegou nessa proximidade. 89 foi uma eleição mais próxima, mas não tanto quanto ontem, e a eleição de 2014, essa sim tinha sido uma eleição bastante disputada, mas nem perto do que aconteceu na eleição de 2022. Né? Então, agora realmente baixar as armas. Eu acho que essa é o grande mote que nós temos que tentar aqui, apaziguar esse país. Né? Eu acho que é uma função que o futuro presidente Lula tem que fazer, ele deve fazer, até para ele conseguir governar, ele tem que conseguir apaziguar esse país e tentar minimamente fazer um processo de transição. A gente não sabe se isso vai acontecer de maneira positiva, mas um processo de transição nesses próximos 60 dias para que o Brasil consiga passar por esse momento que foi realmente, o Brasil está dividido, o Brasil está rachado ao meio, né? Exatamente ao meio, né? Exatamente, né? Mas eu queria daí também realmente fazer algumas análises em relação à eleição de ontem, né? Muita gente, a gente fica participando de vários grupos e muita gente fala que esse estado ou aquele estado. Se você for pensar de maneira muito fria, o Nordeste deu uma resposta diferente do que muita gente está falando. O presidente Bolsonaro ele teve um avanço significativo no Nordeste, perdeu as eleições ainda de maneira acachapante, mas em alguns estados ele conseguiu tirar uma boa diferença. Porém, no estado de São Paulo, principalmente, e mais dizendo na cidade de São Paulo, o futuro presidente Lula teve mais de 500 mil votos de diferença na cidade de São Paulo. Então, se você for pensar numa eleição tão próxima, tão apertada como essa que foi de uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos, e quando você fala em 500 mil votos, né, só na cidade de São Paulo, não são 500 mil votos, são 1 milhão de votos, porque quando você conta o voto para o Lula, você deixa de contar para o Bolsonaro. Então, eu faço também essa avaliação. O Lula ganhou a eleição por causa do Nordeste? Sim. Mas se ele não tivesse tido um avanço importante no Sudeste, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais, ele teria perdido a eleição. Na cidade de São Paulo. A gente pode dizer, então, que nós temos um estado de São Paulo também bem diferente em relação ao pensamento político nesse momento. O interior, a gente vê pelos números de Rio Claro aqui. Exatamente. O interior ele deu sua maioria de votos, uma esmagadora aqui em Rio Claro, para Bolsonaro e Tarcísio. Não foi assim na capital, não é? Não foi assim. Em Rio Claro, só para a gente poder relembrar isso, né, a gente gosta de passar um pouco os números. Em 2018, o Bolsonaro teve 79% dos votos e o Haddad teve 21%. Dessa vez, o Bolsonaro foi de 79% para 67% e o Lula foi e o Haddad de 21% para o Lula 33%. Isso já faz uma diferença, né? Se você pegar todas as cidades do interior do estado de São Paulo, houve um pequeno, mas houve um avanço do PT, sim. Tá? Essa é uma análise que a gente tem que fazer fria e calculista. Né? Não adianta a gente, né? A vitória do Bolsonaro no interior do estado foi muito larga, foi uma vitória impressionante, ainda mais com tudo que foi passado nesses últimos 4 anos. A gente tem que também fazer essa análise, né, da questão da pandemia, a questão da deterioração da economia, principalmente nos 2 primeiros anos, devido à pandemia, a questão da guerra, isso tudo atrapalhou. Então, assim, é inegável que esses 2 candidatos têm um capital político impressionante. O Bolsonaro, a gente tem que ser bem franco também, ele apanhou durante 4 anos
e teve mais de 49% dos votos, né? Então, a gente tem que ter calma nesse momento para saber como é que vai ser esse desenho do Congresso a partir de fevereiro. Lembrando que o Lula tomará posse no dia 1º de janeiro e o novo Congresso somente no dia 15 de fevereiro, né? Sendo que as bases estão armadas para o Arthur Lira, que é um bolsonarista, continuar como presidente do Congresso, né? do Congresso dos Deputados. Então, a gente vai ter que assim, ter muita calma e o Lula vai ter que ter um poder de persuasão muito grande para conseguir realmente abaixar essas armas, tentar governar esse país de uma maneira tranquila nos próximos 4 anos. Nós podemos analisar também, Guto, do ponto de vista dos candidatos à presidência que foram para o segundo turno, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, que nós temos aí uma política brasileira cada vez mais fixada em pessoas, não é? A gente percebe que, por exemplo, o PT com o Haddad não conseguiu vitória e o Bolsonaro mudou de sigla, mudou de partido, o PL não chegaria à presidência, não teria outros nomes para se chegar à presidência. Então, a gente percebe que cada vez mais parece que os partidos são deixados de lado no Brasil e a questão mesmo é de figuras políticas, a figura do Lula, a figura do Bolsonaro. Exatamente. Se você for lembrar que em 2018 o Bolsonaro venceu a eleição com o número 17 do PSL. Né? Que era um partido também sem expressão, que não existia, né? Praticamente, era um partido nanico. E interessante que o Bolsonaro, mesmo derrotado, ele teve mais votos em 2022 do que 2018. Então, para a gente ver o grau de acirramento dessas eleições, nós tivemos um índice de abstenção muito baixo, né? E quando você fala das pessoas, sem dúvida, né? E o que eu falo, assim, eu tenho uma avaliação em relação aos candidatos ali, principalmente a Simone Tebet. Na minha avaliação, não teve nenhum tipo, não agregou nada ao futuro presidente Lula. Você pensar que do primeiro turno, o Lula partiu de 57 milhões de votos, no segundo turno ele foi para 60 milhões de votos. Ele teve 3 milhões de votos a mais. Já o Bolsonaro foi de 51 para 58 milhões. Quer dizer, no segundo turno, somente contando os votos do segundo turno, o Bolsonaro ganhou de 7-3 nessa diferença. Ele precisava tirar 6 milhões de votos e só conseguiu tirar 4. A diferença realmente era muito grande, mas ele conseguiu encurtar muito. Pouca gente, né, imaginava. Mais uma vez, eu falo que o IPEC errou, né? O IPEC do Ibope batia 54-46. Outros institutos já acertavam mais próximo. O próprio CNT ele falava em 51-49, que foi o que praticamente aconteceu, mas a gente tem que, mais uma vez, repensar essa questão das pesquisas, né? Uma pesquisa que na sexta para o sábado dá 54-46 e o resultado final foi 50,9-49,1, fora da margem de erro novamente. Então, isso é sempre importante a gente pontuar para que a população saiba realmente das informações corretas, né, Carla? Nós temos agora também uma questão do relacionamento do Estado de São Paulo com o governo federal. Tarcísio falou em alinhamento ontem no seu discurso da vitória, Lula também falando em diálogo com todas as correntes. Como é que você vê essa questão, Guto? Teremos dificuldades nesse relacionamento? Porque São Paulo passa a ser, vamos chamar assim, do reduto do conservadorismo, bastião, né? Exatamente. Se você for pensar, Carla, a níveis estaduais, né, os 3 grandes estados brasileiros serão governados por pessoas não alinhadas ao futuro presidente Lula, né? Tanto o Tarcísio como o governador do Rio e de Minas, o Zema, eles são oposição, fizeram apoio forte ao Bolsonaro, porém, a gente já percebe que o Tarcísio ele é uma locomotiva para trabalhar ali, já recebeu uma ligação do Haddad ontem, então eu acredito que vai existir uma oposição? Sim, mas eu espero que seja de ambos os lados, tanto do Tarcísio e dos governadores para o presidente, como do presidente para os governadores, uma oposição saudável, né? A gente tem que fazer o Brasil continuar caminhando, a gente não pode ficar nessa briga eterna e fazer o Brasil ir para trás. Porque a gente precisa de um clima de estabilidade nesse momento. A gente tem que tentar, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre o discurso da vitória ontem. Eu estava bastante, não preocupado, mas eu fazia uma avaliação. Para quem lembra, e um dos fatos que eu acho que marcou muito o ano de 2014 foi o discurso da Dilma Rousseff, da reeleição da Dilma. Se vocês pegarem aquele discurso, foi um discurso recheado de ódio,
um discurso que ela precisava, naquele momento, que ela ganhou uma eleição do Aécio Neves em 2014, apertadíssima, não tanto quanto essa, mas apertada, chamar o Brasil e tranquilizar. E eu lembro que, naquele momento, foi um discurso completamente equivocado, causando o que causou. Ela causou uma fissura que não conseguiu governar a partir dali, né? E 18 meses depois a gente sabe o que aconteceu, ela acabou caindo. Eu acredito que o Lula ontem fez um discurso, não vou dizer perfeito, mas ele fez um discurso razoável. Eu acho só que algumas figuras ali, né, são estranhas. Eu acho que o entorno do futuro presidente deveria ter tido um pouco mais de cautela com isso. A gente viu uma pessoa do lado dele ali, o José Guimarães, respeito, tal, mas é aquele do dólar na cueca, né, do dinheiro na cueca. Então a gente, assim, o Lula tem que também segurar isso aí, né? Esse pessoal mais antigo ali, ele fez apenas uma menção ao Geraldo Alckmin no final do seu discurso. Eu acho que o Alckmin vai ser uma pessoa fundamental. Para estabelecer esse diálogo. Com certeza. E ele ele agradeceu o Alckmin, mas eu acho que num discurso tão longo, a gente vai ter que se reacostumar com esses discursos longos, né? Mas eu acho que num discurso tão longo quanto o que ele fez ontem, ele deveria ter citado o nome do Alckmin mais de uma vez. Mas agora cabe aos atores políticos juízo e pensar, acima de tudo, no Brasil. Então vamos aguardar aí, Carla, que Deus esteja olhando e orando por todos nós. Muito bem. Felizmente, nosso tempo terminando aqui. Marcos Cardoso sinalizando o nosso horário. Eu quero agradecer a participação do Guto Magalhães, diretor do Grupo JC, sempre acompanhando aqui os nossos debates, as nossas discussões sobre política. Prevaleceu a democracia, foi o nosso trabalho aqui desde o início também, não é, Guto? A gente trouxe aqui nos nossos debates, participando ativamente, todas as correntes, todos os candidatos desde o início, para a gente promover esse debate saudável a respeito da política, essa necessidade do eleitor também se envolver e acompanhar de perto tudo que vem acontecendo aqui no nosso país, não é? Com certeza, né? Essa é a marca do Grupo JC. Fizemos diversos debates aos sábados aqui, a Carla mediano, sempre em altíssimo nível, né? Com pessoas de pensamentos opostos, né? Mas essa é a beleza da democracia, é a mudança, a troca do poder, e a gente só espera realmente que os atores políticos consigam cada vez mais conversar e fazer com que o nosso país cresça com menos corrupção, com menos desigualdade social e com mais justiça. Só isso, né? A gente espera que a gente consiga ter paz nesse país. Vamos lá. São muitos os desafios a partir de agora, né?